Olá, amados. Retomando aí os nossos estudos de Romanos, hoje nós vamos dar seguimento. Nós estamos começando Romanos 12 e, na verdade, não evoluímos muito no nosso último encontro, porque acho que eu me empolguei um pouquinho na nossa conversa, até porque esses versículos iniciais de Romanos, eles falam de uma verdade muito importante, que é prestar um culto, que seja um culto verdadeiro ao Senhor, que falam de renovar, de transformar a mente. E isso é o âmago da nossa caminhada com Jesus, do nosso dia a dia. Então a gente acabou indo não muito longe, mas enfim, nós evoluímos aquilo que, creio eu, o Senhor assim desejou para aquele momento. E hoje nós vamos continuando, né, a partir do versículo 2, e vamos continuar lendo e vamos evoluir um pouquinho mais, tá certo? Mas antes de mais nada, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por esse momento, Pai. Ele é um momento especial porque Tu estás aqui, porque Tu és o nosso Deus e Tu estás falando conosco. Usa a Tua palavra, usa manifestar a Tua presença, do Teu Espírito, para que esse momento seja realmente significativo, poderoso e transformador na vida de cada um que está junto comigo, buscando a Tua face. Coloco-me diante do Senhor. Clamo e peço em nome de Jesus Cristo. Abençoe esse momento, em nome dele, Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, gente. Vamos ler. Aliás, nós estamos falando uma coisa, né? O capítulo 12 ele é dividido em 4 partes. A primeira delas fala da questão de oferecer um culto verdadeiro ao Senhor, que é o versículo de número 1, que nós acabamos de ver. O versículo de número 2 é a segunda parte, ou seja, fala assim de que nós precisamos viver uma vida de constante transformação. Não dá para aceitar a vida como ela é. Nós começamos só a falar sobre isso, porque a transformação da mente, a transformação nossa, ela passa por todas as áreas da nossa vida. Vimos também que depois, mais tarde, nós temos a questão de como, a partir do versículo 3 até o 8, como é que nós precisamos no dia a dia usar os nossos dons, salientando que o nosso dom ele precisa ser usado de maneira humilde e sábia. E aí, finalmente, lá no final, nós vamos ainda falar sobre a questão, né, de nós fazermos o bem para todas as pessoas, só que não de uma maneira assim mentirosa, fingida, com segundas intenções. Bom, vamos lá. O versículo de número 2, vamos lê-lo de novo. Já lemos na semana passada, mas vamos ler de novo. Então, lá diz assim, ó, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deixem que Deus os transforme. Né? Isso aqui meio que corrige um pouquinho daquela questão da tradução do grego para as versões em português, que colocam a questão reflexiva em vez de colocarem a questão passiva. Né? Nós podemos ler em algumas traduções, poderia ficar assim, deixem que Deus os transforme mediante a renovação diária da mente de vocês. Ou seja, a gente está buscando o Senhor e Deus está nos transformando. Tá certo? E aí Paulo então falou também aqui da questão, da questão do já, ainda não, ou seja, nós somos salvos, mas não estamos totalmente salvos, tem coisas que nós precisamos ainda passar. Nós estamos nesse presente século, falamos disso, né, no mundo caído, que ele se opõe contra Deus, e corremos um risco sério de nós permitirmos as coisas do mundo entrarem na vida do crente. Isso não seria de maneira nenhuma legal ou adequado, mas Deus, ele quer nos transformar, continuamente mudando a nossa mente. Quando ele fala em renovai-vos, né? Ou renovar. No meu, ele fala, deixem que Deus os transforme, tá certo? A consequência, qual que seria disso aqui? Seria que a gente pode reconhecer que a vontade do Senhor, ela é adequada, ela é correta, ela é justa e ela é a ideal, é aquilo que tem de certo. Isso tudo, quando a gente permite, né, que o mundo não entre dentro de nós, isso nos faz o quê? Nos faz odiar o pecado e deixar o pecado. Tem muita gente que luta contra o pecado, né? A minha luta também foi assim, e claro que a gente continua ainda lutando, mas graças a Deus a gente tem conseguido algumas vitórias, né? Mas é claro que nós estamos longe da vitória total. Só que assim, o que Deus nos ensinou? Que cada vez que você se aproxima dele, cada vez que você se alimenta dele, cada vez que você busca por ele, mais longe você fica do pecado e mais você odeia o pecado. E o que mais acontece quando a gente se aproxima de Deus?
O próprio Senhor, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá clareza espiritual, clareza das coisas de Deus. Ou seja, é a chance, é a oportunidade que Deus tem para falar conosco, de revelar a sua vontade, a sua verdade, a sua palavra para a gente. Por isso é tão importante a renovação da nossa mente, né? E o que mais acontece quando a gente permite essa transformação do nosso interior? Nós começamos a ser fortalecidos naquela nossa vontade em servir ao Senhor. Ou seja, a gente passa a ter uma vontade, um ânimo, uma alegria em poder servir a Deus. E quando você faz as coisas com alegria, você faz realmente com o teu coração, você se empenha, você coloca as suas forças nisso. Então nós precisamos descobrir isso. E nós só podemos descobrir isso quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, quando nós mergulhamos nas coisas de Deus. E é claro que é assim com o Evangelho, né? Então, e com certeza, à medida que isso for acontecendo, cada vez mais nós estaremos dentro da vontade dEle, mesmo que aqui nesse mundo, tá certo? Então, nós finalizamos assim a segunda parte de Romanos capítulo 12, e agora vamos à terceira parte. A terceira parte fala que nós precisamos sim prestar um serviço que seja um serviço humilde ao Senhor, usando os nossos dons, tá certo? Aqui nós temos uma exortação muito importante e clara, para que sejamos de fato humildes. Vamos dar uma olhadinha dos versos até o versículo do número 5, tá certo? O trecho vai até o versículo 8, mas vamos ler até o 5. Então lá diz o seguinte, versículo do número 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam o quê? Honestos com a sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma, né, que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo, certo? Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então, o que está escrito aqui? Nós temos aqui uma exortação. Paulo recebeu mediante a graça. Ele colocou isso lá no versículo de número 3. Foi graça pura de Deus na minha vida. E é claro que, baseado nisso, nós precisamos olhar para isso e olhar para a nossa vida. Se você entregou sua vida para Jesus, a vida nova que você tem em Cristo, ela foi dada a você por Ele, Jesus, única e exclusivamente por graça. Nós não fizemos nada que a gente pudesse ter feito para merecer a salvação. Portanto, cada um de nós precisa se colocar no seu lugar. E o nosso lugar é na humildade, no querer servir aos outros, tá certo? Não tem como o cara que entende a palavra de Deus e viver soberbo. E, infelizmente, essas coisas podem acontecer. E tem acontecido. E talvez tenha acontecido até conosco, comigo e com você, tá certo? Uma das coisas, por exemplo, que pode acontecer, o cara que tem algum dom especial, um dom, sei lá, o cara não tem dom de profecia, o cara tem dom daquilo, e ele usa aquilo. Muitas vezes, os caras que têm dons, entre aspas, especiais, eles são tentados a ter uma opinião de si mesmo muito alta, ou acima daquilo que deveria ser. E aí eles se tornam importantes, entre aspas. Por isso que o apóstolo coloca, né, que essas vidas, essas pessoas precisam olhar com seriedade a palavra do Senhor. E claro, quando você faz isso, você evita a vaidade na sua vida, no seu dia a dia, na sua prática. Nós precisamos pensar com modéstia de nós mesmos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus deu a mesma fé, Deus deu a medida de fé que nós temos, não a mesma para todo mundo, né? Mas Ele deu uma medida de fé para cada um. E a medida de fé que nós temos, Ele, o Senhor, é quem nos deu. Ele é quem realiza em nós tanto o querer, né, como realizar. E Ele é aquele que coloca a fé em nossos corações. Então não tem como você chegar e achar que é um pouquinho melhor do que o outro. Eu tenho dom disso, tenho dom daquilo. Uma vez fui parado por um sujeito, um frentista, que estava lá abastecendo o carro, e de repente, conversa vai, conversa vem, a gente descobriu que nós somos crentes, e aí ele assim, pois aí você tem, quais dons você tem, quantos dons você tem? Ele perguntou, quantos dons eu tenho? Na época eu estava iniciando minha caminhada com o Senhor, e eu tinha alguns entendimentos que, graças a Deus, melhoraram um pouquinho os entendimentos, né? Mas eu era assim muito rudimentar no entendimento das coisas de dons, né?
Aí eu pensei, poxa, eu estou na busca aí pelo enchimento do Espírito. E aí ele, eu já tenho 6 dons, sabe? Falou com aquele ar assim, isso não combina com o crente. O crente que não é humilde, a gente tem que desconfiar de que tipo de crente é aquele sujeito ele é. Ou aquele crente que vem, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Sim, existe muita maneira de falar a mesma coisa, sem um ar de soberba. Quando a gente vê esse ar de soberba, a primeira coisa que tu pensa assim, o que esse cara está pensando que é? Aí quando ele dá uma palavra, pode ser que mesmo que tenha sido de Deus, mas você naquela hora vai botar um pé atrás para saber se realmente aquilo veio de Deus ou não. Então nós precisamos sim ser humildes, né? E a medida de fé que nós temos, que nós recebemos, foi dada por Ele, pelo Senhor, versículo 3, né? Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês também a seguinte advertência: não se considere melhor do que realmente são. Antes, sejam honestos com a sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Deus nos dá a fé. Então, não tem por que a gente achar que somos grandes coisas. Não somos grandes coisas, não. Deus é grande coisa, agora nós não. E Deus deu diferentes dons para cada um. Versículo 4. Né? Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Ou seja, nós temos aqui diversos dons sendo manifestos, sendo colocados aqui. E nós precisamos da humildade de entender que mesmo aquele dom que a gente considera o menorzinho de todos, aquele lá ele só fala em língua, mesmo esse, ele pode ser rica e poderosamente usado na mão do Senhor. Nós precisamos sim de humildade. Nós somos um em Cristo e precisamos uns dos outros, está lá no versículo 5. Assim também é com o corpo de Cristo, nós somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Nós pertencemos uns aos outros, fazemos parte desse corpo. E a aplicação daquilo que foi dito até aqui agora, a gente pode dizer assim, então vamos fazer o quê? Vamos servir a Deus e aos outros, tá certo? Fazendo uso dos dons que Deus nos deu, dos diferentes dons que Deus nos dá, né? Só que de uma maneira muito adequada. Isso está nos versos de 6 até 8. Vamos ler esses versos 6 até 8. E lá diz assim, ó, Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com muita alegria. Pratique misericórdia com muita alegria. Então Paulo aqui coloca os diversos dons, né? Tem 7 dons ilustrativos, ele poderia ter colocado mais outros, ele coloca esses exemplos aqui. Paulo se refere a dons espirituais. E o fato é que eles são muitos e são diversos, né? Paulo aqui, como nós falamos, aceita apenas 7. E todos eles são recebidos pela graça do Senhor. Única coisa que nós fizemos, nada, não fizemos nada, não merecemos nada, pelo contrário, né? Eles são dons que o Senhor ele concede na sua infinita misericórdia por nós. E é claro, por causa disso, nós precisamos exercê-los, né, com muita propriedade. Tipo, não vamos usar, né, dos nossos dons para oprimir, para fazer a palavra dizer alguma coisa que ela não diz, etc, etc, etc. Então, ele coloca lá, profecia, que seja conforme o dom que nós recebemos através, né, de Cristo, ministério, o próprio ser um ministro, né, lá no versículo, na minha tradução, fala dom de servir, né, algumas vão falar em ministério. Lá aí no versículo 7, ele fala em mestre, e algumas traduções vão dizer assim, o dom de ensinar, tá certo? Aí no versículo de número 8, encorajar pessoas, ou seja, exortação, é um dom também que Deus concede para algumas vidas, algumas pessoas. Que mais? Contribuição, que seja uma contribuição generosa. Presidência, né? Logo em seguida, está lá no versículo 8. Liderança, na minha tradução fala em liderança. E finalmente, no
finalzinho ali, misericórdia, ou seja, misericórdia praticada com alegria. Esses dons aqui, o serviço para Deus através dos dons, ele é decorrente da misericórdia que Deus tem por nós e em nos colocar em primeiro lugar como parte do seu povo, ou seja, Deus nos acolheu como seu povo e agora Ele quer derramar esses dons sobre mim, sobre você, para que possamos usá-los no serviço do Senhor. Interessante que no Velho Testamento a responsabilidade desses dons era dos sacerdotes. Mas no Novo Testamento eles passam a ser responsabilidade de quem? Dos crentes, dos cristãos, daqueles realmente convertidos ao Senhor. Então nós temos um grande papel, um grande trabalho, uma grande obra para ser realizada. Mas não tem que ser a nossa obra, precisa ser a obra de Cristo Jesus, que Ele quer operar em nós. Eu lembro que também tem pessoas que dizem assim, mas eu não vejo Deus se manifestando, não vejo Deus fluindo na minha vida. Algumas perguntas que nós precisamos fazer então. Será que realmente estou ligado na videira verdadeira? Será que eu estou firme na palavra? Estou me alimentando? Estou renovando a mente? Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, né? Renovai a vossa mente. Somente desse jeito, quando nós permitimos que, através da nossa busca, Deus nos transforme, é que nós vamos ter a mente renovada. E essa renovação, ela acontece à medida em que nós caminhamos. É mais ou menos assim, você se alimenta diariamente. Talvez você não se lembre o que você comeu ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, não importa. Essa comida que você comeu serviu para sustentar você. E você está aqui agora, né? Nós estamos aqui conversando frente a frente. Então, assim é a palavra de Deus. Muitas vezes você pode não lembrar do que leu ontem, mas ela foi importante para construir o seu caráter, a sua mente, a sua psique. E Deus sabe o quanto isso é importante. Então se alimente, busque pela palavra do Senhor. E aí nós vamos continuar, né, no próximo encontro falando sobre o que é amor não fingido. Meu amado, como é que você está diante do Senhor? Como é que você está diante do Deus Todo-Poderoso? Você tem feito uso dos seus dons, colocando eles na prática, né, a serviço daquele que reina e que vive eternamente? Ou você é daqueles que fica com medo, ou usa esses dons de maneira equivocada? Meu amado, todo crente tem pelo menos um dom. Então, meu amado, se você é crente, entregou sua vida para Jesus, você também tem um dom, tá bom? Se você não sabe, comece a experimentar usar algum desses ministérios que Paulo propõe, por exemplo, e veja no qual você se identifica. Muitas vezes é uma maneira do cara descobrir que dom que ele tem. Ou seja, ele vai usando, ele vai exercendo, praticando um certo dom. Eu não me identifiquei muito com isso. Vamos achar outro. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai descobrindo o que Deus preparou para você. Que chamado Deus tem para você. Vamos lá, vamos terminar esse momento também falando com Deus. Em primeiro lugar, arruma a sua vida com Deus. Não esqueça de fazer isso jamais. E depois disso, viva e desfrute daquele que tem todo o poder. Amém? Pai querido, obrigado por esse momento que a gente pode ter aqui e obrigado pelo teu carinho para com a gente. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está agora junto comigo, buscando a tua presença e a tua face. Mova o teu espírito, mova o teu poder, a tua presença, a tua alegria, Senhor. E encha esses corações com a tua paz, com a tua alegria. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Fiquem na poderosa e maravilhosa paz de Cristo Jesus. Amém?